Então, pessoal, eu vou fazer uma pequena demonstração da simulação do display de 7 segmentos que eu fiquei devendo na aula de hoje, que vou carregar junto no YouTube com a aula de hoje, para que vocês possam ter uma ideia de como é que se faz o trabalho, né, e a simulação. Então, isso é feito com o microcap, que está aqui. Então, como eu disse, para inserir o display de 7 segmentos, a gente vai aqui em componentes, animation, 7 segment displays, e aí então vocês podem ver ali do lado esquerdo que ele mostra os LEDs de A a G. Isso vocês têm que olhar no datasheet, qual que é então a letra correspondente a cada LED. Aí aqui vocês vão colocar, se quiserem, por exemplo, o que ele chama de BCD para 7 Segment Decoder, que é o 7448, tem o 7447 que faz a mesma coisa, mas eu resolvi usar esse. Que é o que vocês não podem usar, né? Então, na verdade, o que é o trabalho? É vocês fazerem o que tem dentro desse integrado. Porque no futuro, quando vocês precisarem utilizar o display de 7 segmentos, vocês não vão fazer tudo do zero, vocês vão simplesmente usar esse integrado. Então, o que eu quero desse trabalho é que vocês entendam como é que ele funciona por dentro. Certo? Então, do lado direito aqui estão as entradas dos LEDs de A a G. Então, vocês liguem elas com fios, né? Clicando aqui, a gente coloca um fio aqui assim, tá? Um pouquinho que o programa às vezes pode ser meio chatinho de mexer. Ok. Se vocês olharem o datasheet desse display, para que ele funcione dessa forma, tanto esse sinal quanto esse tem que estar com 5 volts aplicado, então eu coloquei uma bateria de 5 volts aqui, certo? E uma bateria, como sempre, né, ela tem que estar ligada em uma outra polaridade, então aqui vai um terra para que feche o sinal, né, entre esses dois pontos e o terra. Aqui vai o ABCD correspondentes aos sinais de entrada decimal. Tive que ele fechar a porta, porque esses caminhões aí acabam com a audição da gente. Aqui vai os sinais das entradas decimais. Então, vocês liguem isso com fios. E aqui a gente tem um switch digital, que também é daquela parte de animação. Então, vocês vão vir aqui de novo, componentes, animation, digital switch. Aí vocês vão lá e colocam ele aqui. Então, o funcionamento dele é o seguinte: ele está ligado em 1 ou em 0, porque ele é um sinal digital, né? Então, ele tem só 2 estados, ele é binário. Então, para passar de um estado para o outro, o que nós fazemos é clicar na haste que ele tem aqui, e ele vai passar, então, de 0 para 1, conforme o desejado.
Tá bem? Então, eu coloquei estão todos ligados em 0, como vocês podem ver. Então, eu coloquei para cada um dos ABCDs para saída o display de 7 segmentos, e aqui está o display de 7 segmentos. Isso aqui a gente chama de Binary Code Decimal, ou seja, codificador binário decimal, que é o que você tem que construir aqui, seja no microcap, seja manualmente. Bom, da maneira como está aqui, a gente não vê nada, né? Então, a gente tem que fazer a análise. A análise aqui é DC dinâmico, porque a gente só quer ver qual que é o sinal em DC, não tem por que ver o sinal em AC, eu só quero ver se eu ligar o A em 0, o B em 1, o C em 0, o D em 1, o que eu vou ver. Então, vamos clicar aqui. Aí ele pede qual que é a temperatura e qual que é o passo que eu quero dar. Isso aqui você pode só dar um OK. E tá aí. Então, ele está mostrando 0 porque está tudo ligado em 0. Muito bem? Então, vocês podem ver aqui, isso aqui seria a saída A minúscula, certo? Da tabela verdade que eu mostrei na aula passada e na aula de hoje. Se eu quiser o 1, a gente sabe que o A tem que ser 1 e o resto 0. Então, a gente clica aqui. E aí, nós obtivemos o 1, então, correspondente. Então, é o que a gente vê aqui, ó. Essa seria a saída B daquele sinal que nós vimos. Se eu quiser o 2, esse tem que estar ligado em 1 e esse em 0. E aí eu tenho o 2, né, que é o 0, 1, 0, 0. Isso é 2 em binário, mas para o BCD isso fica dessa forma, essa é a saída C. Eu não vou passar número por número. Para finalizar, vou mostrar, por exemplo, como é que ficaria o 9. Certo? Que é 1001. Esse é o decodificador BCD é justamente por isso, porque ele só vai até 9, né? Não tem como colocar 10 nele. Vamos supor que eu tente colocar 10 aqui agora. Se eu somar mais um aqui, que é o dígito menos significativo, desculpa, aqui, então eu ficaria com 101. Então aqui ficaria em 0, e aqui ficaria em 1. E aí ele se perde todo, ele mostra essa coisa bizarra, porque não existe 10, né? Nesse tipo de display. Ele só vai de 0 a 9, né? Ele só tem um dígito. Se eu quiser mostrar vários dígitos, como, por exemplo, num relógio, numa calculadora, etc., eu tenho que usar vários displays com vários desses e várias entradas binário decimal. Ok? Então, é bem curtinho mesmo, só queria mostrar isso para vocês terem uma ideia de como fazer a simulação. O que eu quero de vocês é que vocês façam 10 gráficos de 0 a 9, mostrando os números correspondentes que aparecem no display. E é isso. Tá bom? Desculpem pela aula de hoje, que não deu certo. Eu acabei me perdendo ali na hora de ligar os componentes, mas, bom, agora eu consegui fazer funcionar e é isso aí. Muito obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira. Não se esqueçam da prova. Abraço.